Eu vou-te ensinar a maneira como eu construo sistemas de conteúdo para que as redes sociais dos meus clientes funcionem sem depender do dono todos os dias. E todo o conhecimento que vou passar é aquilo que eu tenho aprendido. Ao longo dos últimos 3 anos trabalhei diretamente na produção de conteúdo de mais de 20 negócios em Portugal, negócios locais e e-commerce, e reparei sempre no mesmo padrão. O conteúdo até funciona, mas para assim que o dono se afasta. Por isso neste vídeo vou-te explicar como é que se identifica o conteúdo que gera clientes, como é que isto é estruturado num sistema de trabalho e porque que isto exige uma equipa dedicada para funcionar de forma consistente. E depois de ver este vídeo perceberes que é essencial teres um sistema deste género no teu negócio para que não precises gerir as ideias, as pessoas ou as publicações, marca uma Discovery Call no primeiro link da descrição e vamos perceber se o teu negócio é qualificado para trabalhar connosco. E para te explicar este sistema da forma mais simples possível, vamos para o Miro Board. Alright, já estou aqui dentro do Miro Board e se tu tens visto os últimos vídeos sabes que estamos com uma estrutura um bocado diferente aqui do Miro Board, portanto, por norma temos o Miro Board na horizontal, hoje temos o Miro Board na vertical, vamos experimentar e tentar perceber se é melhor para tu entenderes aquilo que estou-te a explicar. Portanto, sistema de conteúdo. Qual é que é o objetivo do sistema de conteúdo? É nós com o conteúdo, aliás, como o conteúdo do negócio funciona sem depender do dono no dia-a-dia. Este é o nosso objetivo, é como é que nós podemos fazer isto acontecer, o conteúdo do negócio funcionar sem depender do dono durante o dia-a-dia. Portanto, o que é que acontece na maioria dos negócios? Como é que as coisas funcionam? Portanto, o dono decide o que publicar, o dono aprova tudo, o dono resolve os problemas, quando o dono não tem tempo, o conteúdo para. E o resultado disto é conteúdo inconsistente, instável e improdutivo. Right? O que normalmente se tenta depois disto? Depois de nós vermos que existe aqui realmente uma falha, que é o conteúdo inconsistente, instável e improdutivo, nós tentamos que estes problemas se corrijam. Portanto, o que nós fazemos? O que normalmente se tenta? Criar mais posts, fazer um calendário, portanto, tentar ter mais organização, ter mais ideias, ser mais consistente. Mas nenhuma destas ações remove o dono do processo. E esse é o nosso problema principal neste momento, que é precisamente o que vimos aqui. Quando o dono não tem tempo, o conteúdo para. Portanto, se nós não removermos o dono do processo, quando o dono não estiver presente, o conteúdo vai parar novamente. Ok? Portanto, conteúdo não é criatividade, é um processo. E existe um sistema de conteúdo, existe um fluxo ideal para um sistema de conteúdo. Portanto, processo, cada etapa tem decisões e dependências claras. E o fluxo ideal para um bom sistema de conteúdo é gerarmos ideias, decidirmos um formato, fazermos a parte escrita, a parte da copy, fazermos a produção, portanto toda a parte de gravação, a edição, a publicação e depois a distribuição. Ok? Escolher o conteúdo certo. Como é que nós escolhemos o conteúdo certo? Existem 2 métricas principais para nós escolhermos o conteúdo certo neste caso, que é o conteúdo que dá likes e visualizações e o conteúdo que atrai clientes. E o sistema começa pelo conteúdo que traz resultados. Neste caso, o resultado que nós nos estamos a referir aqui é o resultado dos clientes. Por exemplo, este vídeo do YouTube que tu estás a ver neste momento é a base de todo o nosso sistema de conteúdo, que é o conteúdo que atrai clientes. Este é o bottom of funnel. E porquê que nós não nos focamos no top of funnel? Nós não nos focamos no top of funnel porque nós temos que nos certificar desde o ponto A que nós conseguimos converter as leads que estamos a trazer para dentro do negócio. Porque de outra forma, se nós não conseguimos vender absolutamente nada aos nossos clientes, não serve de nada estarmos a trazer pessoas para dentro da porta. Imagina teres uma loja, não teres absolutamente produto nenhum na loja para venderes e focares todo o teu budget em marketing para trazer pessoas para dentro da loja, mas não tens nada para lhes vender. Tipo, não faz sentido, right? Ok? Conteúdo que dá likes é mais conteúdo de visualizações, conteúdo que dá likes é aquilo que tu deves focar mais dentro da parte do short form content e não de todo na parte do long form content. Long form content, o objetivo é sem dúvida alguma fazer bottom of funnel content. Desmontar para escalar. Portanto, existem decisões a mais, existem muitas pessoas envolvidas, revisões sem fim e atrasos em aprovações. Quanto mais conteúdo, mais pontos de falha é o que acontece aqui quando nós estamos a tentar escalar o conteúdo. Portanto, exato. Portanto, criar mais posts, fazer um calendário, ter mais ideias, ser mais consistente, acaba por gerar alguns problemas, que é decisões a mais, muitas pessoas envolvidas, revisões sem fim, atrasos sem produção, sem aprovações, em aprovações. Portanto, quanto mais conteúdo, mais pontos de falha. E este é um grande problema. Portanto, tem que existir uma execução contínua do nosso sistema de conteúdo, do nosso fluxo ideal.
Portanto, ideias todas as semanas, produção todas as semanas, publicação todas as semanas. Se falhar uma semana, nós quebramos o sistema todo. E este não é o nosso objetivo. Nós queremos que o sistema esteja constantemente a funcionar para que o sistema nunca se quebre, nunca caia e continue a gerar clientes e continue a gerar alcance, brand awareness, etc, etc. Ok? O sistema não se auto-executa. E tu, seja um dono de negócio, tu sabes que um sistema não se auto-executa. Tem que haver pessoas e tem que haver pessoas a seguir o processo para o sistema funcionar da maneira correta. Portanto, um sistema precisa de pessoas e processos não funcionam sozinhos. Nós precisamos de pessoas para executar um sistema e precisamos que estas pessoas sigam o processo do nosso sistema. Right? Quem executa o sistema? Este é o ponto que nós estamos a chegar e é onde tu efetivamente vais aprender aquilo que deves fazer. Esta é a solução para o problema que tu estás a ter neste momento. Portanto, um sistema exige especialização. Não é papel de uma só pessoa. Portanto, vamos meter aqui um cenário. Imagina que tu tens um restaurante e num restaurante existe um chefe de cozinha e o chefe de cozinha é responsável por toda a cozinha, por fazer os pratos, ter todas as ideias dos pratos, certificar que os pratos estão alinhados, certificar que o empratamento está devidamente feito, está corretamente feito e aprovar os pratos para eles poderem seguir para as mesas. E tens uma pessoa da frente que é o gerente. A pessoa da frente, o gerente, é responsável por toda a parte do serviço. Certificar que as coisas estão limpas, certificar que os trabalhadores, as outras pessoas que estão a servir à mesa estão a servir da maneira correta, estão a entregar um bom serviço, estão a ser simpáticos com os clientes e certificar que os clientes, acima de tudo, estão felizes e estão a ter uma boa experiência dentro do restaurante. Tu, como dono do restaurante, não podes ser o chefe e o gerente ao mesmo tempo. É impossível tu fazer estas duas tasks que são gigantes ao mesmo tempo porque tu não tens resources para isso. E quando eu digo não tens resources para isso, estou a dizer não tens o skill set para executar tão bem a manager role, role de gerente e a role de chefe e não tens o resource que é o teu tempo, não podes estar na parte da gerência e na parte da cozinha de chefe ao mesmo tempo. Não consegues executar estas duas tasks ao mesmo tempo. Portanto, tu precisas efetivamente para teres um bom serviço, para que as coisas funcionem bem dentro do restaurante, de um chefe e de um gerente. Precisas de duas pessoas distintas porque estas pessoas vão te permitir ter especialização e ter os resources necessários aplicados em cada um destas variáveis, em cada um destes pontos de funcionamento do negócio. Ok? Portanto, cada um no seu quadrado. Quem sabe, sabe. Menos erros, mais qualidade, mais consistência. É precisamente isto. O facto de teres os resources devidamente alocados permite ter menos erros, mais qualidade e mais consistência. Os 5 pilares da produção. Portanto, os 5 pilares principais da produção é aquilo que nós vimos do fluxo ideal de um sistema de conteúdo. Portanto, a ideation, a idealização das peças de conteúdo, ter as ideias, portanto, pesquisas, dores, concorrência. Portanto, fazemos pesquisas do que está a acontecer dentro da indústria, fazemos pesquisas de notícias que aconteceram que se possa aplicar à indústria, fazemos pesquisas de outras indústrias, coisas que possam ser aplicáveis, dores dos nossos clientes, falamos com os nossos clientes quais é que são as dores, o que é que nós vemos que eles têm como problemas, concorrência, o que é que a concorrência está a fazer, existe alguma coisa que nós podemos emular, quer dizer, ou existe alguma coisa que nós podemos adaptar da concorrência para o nosso negócio, formatos. Portanto, adaptação e modelo, como é que nós podemos adaptar, por exemplo, uma peça de conteúdo, um formato da concorrência para um formato nosso? Como é que nós podemos adaptar um formato, por exemplo, da indústria de construção para a indústria da restauração, tal como nós estávamos a falar? E, por exemplo, podemos pensar, um formato pode ser adaptado da construção para a restauração, pode ser, por exemplo, dentro da indústria da construção, muitas das coisas que eles fazem em relação ao conteúdo de vídeo é conteúdo de reconstrução, de remodelação, quer dizer. Portanto, nós tínhamos este imóvel, o imóvel estava nesta situação, isto é a estrutura do vídeo. Tínhamos o imóvel estava nesta estruturação, nesta condição, e nós colocámos o imóvel nesta condição. E este foi todo o processo que aconteceu de uma fase A para a fase B. Ok? Portanto, o que é que nós podemos fazer aqui? Como é que nós podemos adaptar isto para a indústria da restauração? Vamos partir do princípio que nós temos que recriar o nosso menu, portanto temos o menu antigo e temos o menu novo. E todo o processo
que nós fizemos do menu antigo para o menu novo, todos os testes que fizemos, todos os pensamentos, todos os brainstormings sobre novos pratos que possamos adicionar, porque é que estamos a remover alguns pratos porque os clientes não gostaram, etc. Todas estas coisas nós podemos incorporar num vídeo e tudo o que estamos a fazer é usar o mesmo formato, exatamente o mesmo formato de vídeo da parte da construção, da indústria da construção, para a indústria da restauração e temos um vídeo completamente diferente, mas com uma estrutura exatamente igual, ok? Copy, o nosso objetivo é criarmos uma estrutura dentro da copy, mas acima de tudo termos clareza dentro da copy, isto é a parte escrita, ok? E uma coisa que o Alex Hormozi, por exemplo, diz muito, nós queremos falar com linguagem do terceiro ano, isto porquê? Isto porque nós queremos que tanto os normies como os A-players consigam entender e com o mínimo de tração possível. E porquê é que nós queremos ambas estas coisas ao mesmo tempo? Nós queremos estas duas coisas ao mesmo tempo, porque se o normie entender aquilo que eu estou a dizer, apesar de eu estar a falar de uma coisa super complexa, o normie consegue interagir com a minha peça de conteúdo. E se o normie interagir com a minha peça de conteúdo, o normie acaba por alavancar a minha peça de conteúdo e quem sabe ele um dia vir um A-player. E se um A-player conseguir interagir com a minha peça de conteúdo, apesar de ele ter todo o conhecimento necessário para perceber aquilo que eu estaria a dizer se eu estivesse a falar em termos mais complexos, nos termos dele, do skill set dele, se nós estivermos a falar com uma third grade language, ele vai entender com muito menos tração e vai ser mais fácil de convertermos e vai ser mais fácil de mantermos dentro da nossa peça de conteúdo e eventualmente convertê-lo em cliente porque ele vai interagir, eventualmente nós podemos perceber, ok, esta pessoa está a interagir, esta pessoa é um A-player, fazemos reach out e eventualmente fechamos o negócio, ok? Produção, edição, portanto na parte da gravação nós queremos pensar logo no ritmo que vai ser o vídeo para facilitar acima de tudo a parte da edição. Se nós gravarmos já a pensarmos na edição, nós conseguimos ter um output muito melhor, right? Que este é o nosso objetivo. Publicação, distribuição, portanto, quais é que são os canais, como é que nós vamos distribuir, qual é que vai ser a consistência das nossas publicações, portanto, vamos publicar no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde é que vamos publicar, quais são as plataformas, qual é que é a consistência, vamos fazer um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana, 10 vídeos por dia. Se este sistema faz sentido para o teu negócio, tens o próximo passo no primeiro link da descrição, right? O sistema conecta a equipa. E qual é que é o sistema? Portanto, o sistema, o fluxo ideal é aquilo que nós já vimos. Portanto, nós temos de ter as ideias, temos de ter os formatos, temos de ter a parte da copy, temos de ter a parte da produção e temos de ter a parte da publicação. Portanto, ninguém faz tudo, ninguém decide tudo. A.k.a. nós precisamos de uma pessoa para cada um destes pontos do sistema de conteúdo, para cada um dos pontos deste fluxo ideal de sistema de conteúdo, right? Portanto, nós precisamos de pessoas para gerir as ideias, gerar as ideias, encontrar as ideias. Precisamos de pessoas para adaptar estas ideias em formatos que nós consigamos utilizar dentro do nosso negócio. Precisamos de pessoas que se foquem em fazer, em escrever os melhores vídeos possíveis, com variações de hooks, variações de call to actions, todas estas coisas. Precisamos de pessoas a escrever títulos para vídeos do YouTube, etc. Precisamos de pessoas que sejam demons a gravar e percebam a parte de câmaras, lightning, background, todas essas partes, e precisamos de pessoas também que sejam experts na parte de edição. Portanto, como cortar um vídeo é provavelmente a parte mais importante da parte da edição, mas todas as outras coisas que vêm para além de cortar o vídeo, em todas as partes das animações, como criar realmente um build-up, como dar o build-up de um vídeo, como cortar o vídeo no momento certo, todas estas coisas são muito importantes. Portanto, aqui temos uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, com a parte das pessoas também vão fazer a parte das publicações, e aqui é onde entra o Social Media Manager, o tão famoso Social Media Manager, que em teoria faz tudo, mas na realidade o Social Media Manager é a pessoa que se foca em calendarizar todas as peças de conteúdo, right? Seguindo aqui, a complexidade real. Portanto, só por aqui nós já vimos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, 6 pessoas. 6 pessoas é uma equipa grande, mas existe muito mais complexidade do que ver apenas 6 pessoas ou pensar apenas em 6 pessoas numa equipa. Portanto, no meio disto tudo existem muitas micro-decisões. Portanto, para nós decidirmos que isto é uma boa ideia e passarmos isto para a pessoa que faz os formatos, e a pessoa que faz os formatos dar aqui os micro-adjustments necessários para tornar isto no formato, existem muitas micro-decisões no meio disto tudo. Existem múltiplas
transições também. Quer seja de pessoa para pessoa, quer seja de ideia para pessoa, quer seja de conteúdo para pessoa, existem múltiplas transições aqui e tudo tem que estar alinhado para, do ponto A ao ponto B, nós todos conseguirmos entender o que é a ideia, qual é que é o formato e como é que nós queremos transparecer isto para a nossa audiência. Ok? Gestão de qualidade, nós temos de estar constantemente a gerir a parte da qualidade, a gerir a qualidade. Gestão de tempo, nós temos que nos certificar que as coisas vão sair a tempo e horas. Gestão de falhas, portanto, pode acontecer um erro, pode acontecer uma falha em termos de ideias de conteúdo, em termos de alinhar os formatos, em termos de copy, em termos de edição, em termos de gravação, em termos de publicação, pode o post simplesmente não sair. Portanto, nós temos que gerir todas estas coisas, as pessoas podem faltar ao trabalho também, podem demorar mais tempo, ok? Portanto, nós temos que gerir todas estas coisas para termos a certeza que as coisas funcionam da melhor forma possível. O que é que acontece quando o sistema efetivamente funciona? Portanto, quando o sistema efetivamente funciona, nós temos uma produção de conteúdo que é previsível, temos uma qualidade que é consistente, temos menos dependência do dono e temos mais foco na parte estratégica. E aqui, neste último ponto, é onde entra uma pessoa ou várias pessoas até que estão acima de todas estas 6 pessoas que nós já vimos aqui, desta equipa de pelo menos 6 pessoas, right? Portanto, para além de nós termos de ter uma pessoa a gerar a parte das ideias, a gerar os formatos, a escrever os vídeos, a fazer toda a parte da produção, edição, gravação, edição, whatever, publicação, nós também temos de ter uma pessoa que se possa focar somente em otimizar todas as vertentes do nosso sistema de conteúdo, otimizar todo o nosso fluxo de conteúdo. Portanto, nós precisamos ter uma pessoa que consiga olhar de fora para todo este sistema de conteúdo, para todo o nosso fluxo de conteúdo e dizer, ok, nós tivemos estas 100 ideias no último mês, tivemos estas 100 ideias nos últimos 3 meses e existiram aqui algumas ideias que claramente se destacaram e destacaram-se porquê? Ok? Destacaram-se porque tinham adquiriam ou atingiam alguma dor do nosso cliente, destacaram-se porque era algo que estava trending no momento, ok? Nós precisamos de perceber estas coisas. Em relação a formatos, porquê que estes formatos funcionaram? Ou porquê que aqueles formatos não funcionaram? Nós precisamos de alguém que esteja estrategicamente, que esteja a ver de folhas com os eagle eyes, o que é que está a acontecer, o que é que pode ser melhorado e o que é que nós podemos parar. Na copy, existem algumas coisas que nós possamos fazer melhor, se calhar devemos fazer mais variações de hook, podemos perceber o que é que pode funcionar melhor em termos de copy, podemos melhorar a nossa estrutura, o que é que funcionou bem, quais é que foram os call to actions que realmente deram um dial-in e realmente puxaram para uma ação do nosso cliente, para uma ação do nosso viewer. Em termos de produção, nós podemos melhorar o nosso lighting, podemos comprar uma câmera melhor, podemos comprar uma nova lente, podemos melhorar o nosso background, podemos criar mais backgrounds, mais cenários. Em termos de edição, precisamos de um editor melhor, precisamos de mais fluxo de edição, precisamos de mais volume de edição. Em termos de publicação, nós estamos a escrever as melhores captions possíveis, estamos a publicar no tempo correto ou no melhor tempo possível, nos melhores horários possíveis. Existe alguma ferramenta das plataformas que nós estamos, onde nós estamos a publicar, que nós não estamos a dar leverage, ok? Existem muitas coisas que nós temos de ter em atenção, right? E that's it. Neste vídeo mostrei-te como é que o conteúdo deixa de ser um esforço constante para o dono e passa a funcionar como um sistema, com critérios claros, processos definidos e execução consistente. A maioria dos negócios até tem boas ideias, o problema é que não os consegue manter a funcionar dentro do tempo. E é exatamente aí que um sistema bem executado faz a diferença. Se queres perceber se este modelo se aplica ao teu negócio e se faz sentido da nossa equipa assumir esta parte por ti, marca uma Discovery Call no primeiro link da descrição. É uma conversa simples e direta onde vamos perceber em que fase está o teu negócio, se faz sentido no teu caso e somos a equipa certa para implementá-lo. Obrigado por assistir até ao fim. Agora, se queres deixar o conteúdo a trabalhar por ti, o link está na descrição.